Gênesis capítulo 4, eu quero o verso 17. Você achou? Diga amém. Primeiro livro da Bíblia, irmão, pelo sangue de Jesus. Se você não achar Gênesis, posso me aposentar, né? Gênesis capítulo 4, verso 17. Assim diz o Senhor para nós essa noite. E coabitou Caim com a sua mulher. Ela concedeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe nasceu Enoque, o nome de seu filho. E Enoque nasceu-lhe Irade. Irade gerou a Meujael. Meujael a Metusalém, e Metusael a Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas, o nome de uma Ada, a outra se chamava Zila. Só um minutinho que o meu microfone está. Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocavam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameleque às suas esposas, Ada e Zilá: ouvi-me, vós, mulheres de Lameleque. Escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tornará a vingança de Caim, de Lameque, porém 70 vezes 7. Feche os seus olhos, abaixa a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra. E nós estamos reunidos nessa noite para ouvir de ti. Ouvir tudo aquilo que é necessário, Senhor, para mudar-nos de dentro para fora. Se existe algo em nós, Senhor, que tem nos impedido de crescer, de prosperar, de galgar lugares maiores, hoje é dia de começar o processo de transformação. Por isso eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. Eu te peço, toma esse altar que é teu de honra e direito, ministra sobre nós, para a glória do teu nome, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. Aleluia! A Bíblia vai contar para nós no capítulo 4, a partir desse versículo 17, vai falar a respeito dos descendentes de Caim. Quem era Caim? Quem que era Caim? Filho de quem? De Adão e Eva. Como era o nome do outro, irmão? Abel. Então você já sabe. A Bíblia conta para nós que Caim matou Abel, né? Abel morreu. Isso trouxe muita tristeza ao coração de Deus. Abel era aquele que trouxe uma oferta especial, uma oferta das primícias. Isso gerou muito ciúme no coração de Caim. E Caim veio a cometer o primeiro homicídio na Bíblia Sagrada, foi a morte do seu irmão. E a partir desse momento, Deus institui um selo de proteção, entre aspas, sobre a vida de Caim, porque a Bíblia vai dizer para nós que ele passa a carregar um sinal que era visto com olhos naturais, não era algo espiritual, mas que o protegia. Então, todo mundo que visse o sinal sobre a vida de Caim sabia que não podia botar a mão nele, não podia matá-lo, porque Deus estava ensinando ao povo que a vingança pertence ao Senhor. Então, ele diz, lê comigo para você entender o capítulo 4, mas o versículo 15. O Senhor, porém, lhe disse, assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor o sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Então, onde ele estivesse, em qualquer lugar, qualquer terra que ele tivesse, ele carregava um sinal em que as pessoas reconheciam esse sinal, sabiam que ali tinha juízo de Deus, que não era para meter a mão. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele, aprende a primeira lição.
Quando tem juízo de Deus, a gente não pode meter a mão. É por isso que tem horas, olha aqui para mim, é por isso que tem momentos da minha história, da sua vida, que você vê algumas pessoas passando dificuldade. E Deus fecha o seu coração. Aí você diz assim, puxa, eu estava todo entusiasmado para ajudar, para fazer alguma coisa. Aí de repente o seu coração fecha e diz, por que eu estou desse jeito, Deus? Por que eu não estou sentindo mais alegria de ajudar? Por que eu não estou sentindo mais alegria de servir? Por quê? Porque às vezes aquele momento que esse irmão está passando é tratamento de Deus com ele. E quando você põe a mão nisso, você estraga o processo de Deus. Tem hora que Deus permite, né? Deus usa os seus filhos para nos mover no Espírito. Então a gente vê necessidade, a gente vê uma criança passando dificuldade, uma família passando dificuldade. E aí, o que acontece? Deus começa a colocar no nosso coração para a gente ajudar. Quantos já passaram por esse testemunho, né? E aí você chega e diz, engraçado, Deus falou para mim, entra no mercado, compra arroz, compra feijão e entrega. E aí quando você entrega, a pessoa diz, eu estava orando a Deus, pedindo a Deus que alguém viesse me socorrer, Deus usou você para isso. A gente tem a testificação da ajuda, sim ou não? Mas tem momentos que Deus fecha o nosso coração. E não é porque a gente é ruim, é porque está debaixo de uma sentença divina, e é Deus que quer trabalhar, é Deus que quer fazer. Foi assim com Caim. Deus falou, ninguém vai tocar nele, apesar do mundo todo ter vontade de matar ele, porque ele matou o irmão, foi um escândalo na época, né? Foi o primeiro grande homicídio da história. As pessoas queriam matá-lo para revidar Abel, mas Deus falou, ninguém vai botar a mão nele. Se alguém tentar, eu vou vir com juízo. E ele diz, por 7 vezes mais. Olha o que ele diz aí. Será vingado 7 vezes. Versículo 15. Assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. Então ele está dizendo, não mete a mão aí. Porque vai receber de mim uma retaliação numa proporção absurda. Você está aí? Diga amém. Então, o capítulo 4, versículo 17, vai começar a contar para nós a descendência de Caim. Caim gerou Enoque, olha o que diz aí. Fundou uma cidade, deu à cidade esse nome também. Aí vai dizer assim, Enoque, versículo 18. Enoque nasceu-lhe Irade, diga Irade. Vou ensinar você a falar em língua estranha agora. Irade gerou a Meujael, diga Meujael. Meujael a Metusael, diga Metusael. Metusael a Lameque, diga Lameque. Então, essa é a descendência. Ele vai dizendo o pai e o filho. Aí chega no versículo 19 e ele diz assim, Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada e a outra se chamava... É a primeira poligamia da Bíblia Sagrada. Deus criou Adão e Eva e fez dos dois um só. E instituiu o crescimento e a bênção da família sobre eles. Aí Lameque, descendente de Caim, tem uma ideia brilhante. E ele diz assim, eu não quero ter uma só não, eu quero ter 2. E ele por si só escolhe 2 esposas e as intitula como esposa. Aí a Bíblia vai dizer para nós, uma era Ada e a outra Zilá. Então, ele é o primeiro homem na Bíblia Sagrada a desenvolver a poligamia. É o casamento com mais de uma esposa. E aí, ele tem filhos com essas 2 mulheres. Observa comigo. Versículo 20. Ada deu à luz a Jabal. Diga, Jabal. Esse foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Então, eu quero que você preste bem atenção aqui. Esse descendente de Caim teve filhos. E filhos com características muito importantes. É o que? A pilha? O que está dando ruim aqui? Teve características muito importantes. A primeira delas é que diz assim para nós, Jabal foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Ou seja, ele começou a desenvolver uma característica muito conhecida de poder,
vou falar assim, lembra que a gente fez a campanha do Jó? Lembra que a gente falou do Jó? O Jó era um empresário muito bem sucedido da época e de toda a região. Então, ele tinha terras e ele tinha animais. Sim ou não? A primeira pessoa a desenvolver esse tipo de prática, de ganhar dinheiro e de crescer, foi esse filho de Lameque. Ele começa a ser, ele foi o pai, olha o que ele diz, ele foi o primeiro de todos os que habitam em tendas e possuem gado. Observe o segundo, o nome do seu irmão era Irmão, essa mãe não estava bem da cabeça não, né? Dá o nome do filho de Jabal e Jubal, tu imagina na hora do desespero, Jabal, oh, Jubal, oh, Jubal. Que confusão que devia ser essa bagaceira. Mas ela diz assim, o seu irmão era Jubal, esse foi o pai de todos os que tocavam harpa aí? Então olha aqui para mim, o Jubal, não, o primeiro é Jabal, o Jabal foi o primeiro criador de gado e o que prosperava sobre a terra. Habitava em tendas, crescimento territorial. O Jubal foi o pai daqueles que começaram a se tornar o quê? Músicos, que começaram a dar início à adoração, né? Através de músicas. Observa que a Bíblia diz, esse é o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Então, quando você desenvolve algum talento nessa área, olha quem era o pai? O Jubal. O Jubal foi o primeiro, né? Que Deus deu talentos para tocar instrumentos. Continua lendo comigo. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim. Tá ótimo, né? Um nome bem fácil de se pronunciar. Olha o que ele era. Artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. Então, ele teve 3 filhos, até aqui, né? Lameque teve 3 filhos. Jabal. Você está aí? Jabal, Jubal e Tubal-Caim. Jabal, tendas, gado. Jubal, instrumentos para tocar. E Tubal-Caim, um artífice. Ele criava peças com instrumentos cortantes, ou seja, com facas, com objetos menores. Ele criava ornamentos, ele criava móveis, ele era um artífice, um carpinteiro, alguém que tinha propriedade nas esculturas. Você está entendendo? Diga amém. Beleza. Teve uma irmã, a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Nós não sabemos o que ela fazia da vida, coitada, porque as mulheres eram renegadas naquela época. Agora lê o versículo 23. E disse Lameque às suas esposas, Adá e Zilá, as 2 esposas dele, ouviu-me vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tornará a vingança de Caim. Ele faz uma riminha, uma musiquinha, porque ele era debochado. Então ele diz assim, escuta minhas 2 esposas, o que eu vou contar. Eu matei um homem porque ele me feriu, e matei outro, e esse segundo era bem jovem, de idade adolescente, porque me pisou o pé. E aí ele canta isso de forma debochada, e ele diz, se Deus protegeu Caim, porque ele matou Abel, e diz que ninguém pode tocar na vida dele, porque senão ele vai ser submetido a um juízo de 7 vezes. Olha o que ele canta na musiquinha. Versículo 24. De Lameque, porém, será 70 vezes 7. Ele está dizendo, quem que é Caim? Quem que é Caim? Eu sou Lameque. E eu matei esses homens. E se alguém tentar contra a minha vida por conta disso, eles vão pagar 70 vezes 7. Porque se Deus sentenciou Caim e protegeu Caim, Deus vai me proteger muito mais do que protegeu Caim. Você está aí? Diga amém. Aí continua lendo. Vai comigo, por favor, no capítulo 5, verso 28. Você entender a história primeiro para eu começar a pregar. Cinco, 28. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Oi? 5, 28, ok?
Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Então ele teve Jabal, ele teve Jubal, ele teve Tubal-Caim e ele teve Noé, que foi o último filho dele. Então, olha aqui para mim. Esse homem era descendente de Caim. O que ele tinha? Ele veio da linhagem de um homem sanguíneo, de um homem que se irava, de um homem com um comportamento violento. Mas apesar disso, ele teve filhos potencialmente diferentes, que a Bíblia relata como pais, como principais, como aqueles que começaram a governar coisas grandes sobre a terra, uns como fazendeiros, Jubal como produtores de instrumento para tocar, e o outro mais estranho, o Tubal-Caim, para ser artífice, para construir coisas com ferramentas cortantes e pequenas. Mas o seu caçula, o personagem mais importante dessa história para nós foi Noé, aquele em que Deus olhou e o escolheu para transformar toda a terra e dar à terra uma oportunidade especial de salvação. Você está aí, diga amém. Pastor, por que a senhora escolheu esse texto para nós? Porque esse texto fala de duas gerações diferentes, muito diferentes, e duas verdades também adversas. A primeira, uma geração que, no versículo 22, ele deixa claro, uma geração que mata aqueles que o ferem. Deixa eu falar uma coisa para você na autoridade do nome de Jesus. Ele era um homem sanguíneo, vingativo e de índole ruim. Então, ele relata com prazer o fato de alguém que o feriu e foi, ele o sujeitou, levou esse homem à morte, por conta que foi ferido. E depois ele relata outro fato, dizendo que um jovem, um adolescente, pisou no seu pé. E esse também foi o motivo pelo qual ele decidiu matá-lo. Então, nós temos duas vertentes. A primeira, de que ele não tolerou o fato de ter sido ferido. Ele não suportou o fato de ter passado por uma ferida. Isso incomodou ele profundamente, ao ponto dele achar que ele tinha o direito de tirar a vida do outro. E o segundo caso, onde algo tão pequeno, algo tão que passaria completamente despercebido, quem anda de BRT aqui sabe o que eu estou falando, né? Pisão no pé, cotovelada. Imagina se você fosse matar no BRT todo mundo, que ia virar Round 6, né? Ia virar a série lá. Então, o que ele fez? Uma pessoa que não tinha medidas e senso de justiça. Uma pessoa que só olhava para si mesma. Uma pessoa que estava preocupado consigo e com as suas dores. Ele foi ferido, então ele matou. Trouxe um incômodo, pisaram no pé dele, ele matou também. Porque não importava a medida da dor que ele estava sentindo, era a questão de importuná-lo, era a questão de incomodá-lo. Você está aí, diga amém. E ao mesmo tempo, eu tenho a sua geração posterior, alguém gerado por Deus, que ao invés de matar, construiu o barco da salvação. Que ao invés de ferir, foi ferido. Porque Noé foi extremamente humilhado, envergonhado, porque as pessoas não acreditavam na história que ele contava. As pessoas ridicularizavam Noé e diziam assim: Noé está ficando doido, ele está construindo um barco porque ele disse que vai chover. Não vai chover. Nós temos duas gerações completamente adversas. Uma que mata porque foi ferida e a outra que decide obedecer a Deus e salvar. Pastor, o que a senhora quer nos ensinar nessa noite? Primeiro eu quero falar de vingança. Põe para mim, Felipe, por favor. Que tipo de sentimento é esse? Vingança é a ação de se vingar, de causar dano físico, moral ou prejuízo a alguém para reparar uma ofensa,
um dano, uma afronta causada por essa pessoa. Observa que dentro do contexto da expressão vingança, ele não diz matar. Ele diz que você pode usar de vingança de várias formas e sentidos. É uma ação de se vingar, de causar dano físico. Você pode se vingar batendo alguém, ferindo alguém, machucando alguém. Você pode se vingar de forma moral. Eu vou acabar com ele. Eu vou difamá-lo. Eu vou falar o que eu acho que eu penso. E isso vai... Som. Vou pegar outro. Som. Isso vai criar um dano tão ruim, vai mexer tanto quanto se eu tivesse batido nele, ou tivesse ferido verdadeiramente. Ali diz, ou prejuízo a alguém para reparar uma ofensa, né? Então você promove pode deixar, você promove um prejuízo de propósito. Esse cara está achando que ele vai prosperar, eu vou fazer uma encomenda que vai quebrar ele. Ele vai trabalhar, ele vai fazer encomenda e eu não vou pagar. Isso vai destruí-lo financeiramente, isso vai destruí-lo dentro do seu lado profissional. Você está aí, diga amém. Mas olha o que diz aqui. Ato relativo contra quem seria o causador de uma ofensa ou um prejuízo. Só opera debaixo de vingança quem sofreu um dano. A gente não consegue se vingar de alguém que não nos fez mal, sim ou não? A gente só se vinga de alguém que operou alguma coisa contra nós. E por último ele diz assim, qualquer tipo de punição, diga qualquer tipo. Diga de novo, qualquer tipo de punição, castigo, tudo que pode castigar ou causar sofrimento, a prisão foi uma vingança por seus crimes. Olha aqui para mim. Qualquer coisa que você faça no sentido de se defender de algo que lhe foi acometido, é visto como vingança, como operação de vingança. E Lameque era um especialista nisso. Lameque decidiu matar uma pessoa porque ele foi ferido. Será que se o Senhor pudesse visitar os seus pensamentos, quantas pessoas você matou aqui, ó? Você pensou assim, se o fulano morresse, minha vida estava resolvida hoje. Tudo ia melhorar na minha vida se aquele traste morresse. Porque você foi ferido. Uns exterminam de fato, de verdade, matam mesmo. Outros matam aqui. E o pior, para mim, o segundo caso de Lameque, onde ele mata um adolescente porque aquele adolescente pisou no pé dele. Amigo, ninguém pisa no teu pé de propósito. Não, você é criança, né? Criança que gosta de ficar brincando de pisar no pé da gente. Adulto não faz isso de propósito. Então tem coisas que te ferem, que te incomodam, que aconteceram, que não foram de propósito, não foram premeditados, mas você se irou de uma forma tão grande. O sentimento de vingança tomou conta de você de uma forma tão grande que você não consegue enxergar que foi só um pisão no pé. Aquilo foi um infortúnio muito grande. Aquilo tirou o seu norte. Você ficou sem compreender. E as pessoas dizem, mas você está irritado só por causa disso? Aí você fica mais irritado ainda porque você diz, mas você não está entendendo o que eu senti. Você não está entendendo o que eu passei. Por isso que você está julgando que é uma coisa pequena. Não, para mim não foi uma coisa pequena. Porque Lameque entendeu aquilo como um desaforo, como uma desonra. E por isso que ele acometeu a morte, o homicídio. Mas essa história tem duas versões. Eu tenho o Lameque da história, que provoca a morte. E eu tenho, do outro lado, os que morreram por conta de Lameques. E a minha pergunta para você nessa noite é, você matou ou você morreu? Você matou pessoas por conta de situações que te feriram? Ou você foi a que morreu? Ou você foi a que foi ferida? Ou você foi aquela que, por alguma situação, acometeu alguma coisa e foi sentenciada? E te mataram,
Mataram você, mataram os seus projetos, mataram a vida que você estava tentando desenvolver por conta de uma ferida, de um erro, ou apenas de um pisão de pé. Em que situação você se encontra? E o mais bonito dessa história toda é que homens ferem por bobagem e homens também são feridos por bobagem. Pessoas se vingam por coisas pequenas, matam por coisas banais e pequenas. A gente vê isso no noticiário todos os dias. Mas a minha preocupação com você é, nessa noite, o fato de você, na história da sua vida, ter ferido alguém, isso pode ter te imputado uma morte. As pessoas dizem assim, não, pastor, eu já perdoei, mas eu não quero ver nem atravessar a rua na minha frente. Você matou essa pessoa. Você não quer mais intimidade, pessoa, já liberei. Mas se eu ver, pastor, eu não sei o que eu faço. Você matou. Por quê? Porque o sentimento de vingança, está escrito ali, supõe qualquer ato, qualquer circunstância. É o suficiente. E o pior, às vezes a gente diz assim, já perdoei, pastor, entreguei na mão de Deus. Mas quando chega uma notícia, ouvi dizer que o fulano está doente, sabia que Deus ia me vingar. Sabia que Deus não ia deixar passar barato. Por quê? Porque o gosto de ver o outro sofrer é uma vingança. O gosto de experimentar, saber que o outro não está bem ou não está passando bem, também é um tipo de vingança. E o que mais me chamou a atenção é que mesmo tendo um pai tão ruim, Noé decidiu fazer o que era certo. Noé decidiu ser o ofendido ao invés de ofender. Noé decidiu construir uma marca de salvação ao invés de procurar apenas o seu próprio interesse. E nós vivemos numa sociedade extremamente egoísta, onde em tudo e sobre todas as coisas nós pensamos em nós primeiro. Nós olhamos para nós primeiro. Você não quer saber por que o teu irmão te feriu. A gente fere pessoas quando está acuado, quando está com medo, quando está assustado. A gente fere pessoas porque a gente tem problemas, porque a gente está aborrecido, porque a gente está chateado. Mas quem foi ferido não quer saber o motivo pelo qual ele foi ferido. Ele só carrega a marca da ferida e ele diz, eu fui ferido, eu fui ferido, eu fui ferido. E isso desenvolve dentro dele a mágoa, o ressentimento. Isso desenvolve dentro dele esse sentimento de vingança. Eu quero perguntar para você nessa noite, quantas pessoas já te feriram? Ao longo da história da sua vida, ao ponto de você dizer, a minha vida nunca mais foi a mesma depois dessa ferida, depois dessa marca. Ou você faz parte daqueles que não tolera pessoas que te ferem. Pastora, a pessoa erra comigo uma vez só. Acabou. Não quero mais saber. Não ando junto, não olho na cara, não quero saber. Por quê? Porque eu sou daquelas que mato quem me fere. Quem que você é? O Senhor me trouxe aqui essa noite para dizer para você, eu não quero uma geração de Lameque, eu preciso de homens como Noé. Eu não quero uma geração que mate quem os fere. Porque nós fomos levantados para servir um Deus vivo. Um Deus que tem poder de transformação, de salvação, de cura. Um Deus que tem poder de restaurar e principalmente tem o poder de ser o julgador de todas essas coisas. Vai lá em Romanos comigo, por favor. Capítulo 12. Romanos 12, verso 17. Você achou? Diga amém. Não, 12, capítulo 12, verso 17. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós,
tende paz com todos os homens. Deus não é hipócrita, Ele sabe que tem momentos que não dá para ter paz. Que é tempo, a Bíblia diz em Eclesiastes, é tempo para tudo, tem tempo de guerra e tem tempo de paz. Mas Ele disse, mas se possível for, instaure a paz, decida pela paz. Aí Ele continua, Ele diz assim, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, parece estranho, né? Deus dizendo assim, não é para se vingar, hein? Para com essa bobagem, não quero que você faça nada, dá lugar à ira. Olha Deus dizendo, grita, esperneia, xinga o espelho, diz eu vou matar, mas não faz nada. É melhor que você dê lugar à ira, do que você dê lugar à vingança. Eu prefiro ver você gritando, aborrecido, chateado, esbravejando, do que vendo você cometendo qualquer tipo de circunstância para se vingar. Por quê? Ele responde, ele diz assim, ó, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Deus está dizendo, eu vi que você foi ferido, sou eu que vou te vingar. Eu vi que você se sentiu constrangido, sou eu que vou te vingar. Não tente tomar o lugar de Deus. Você vai tomar para si esse posicionamento. E esse posicionamento de vingança é uma região de cativeiro onde os demônios têm propriedade. Os demônios agem na sua vida emocional. Amigo, parece bobagem, mas a pessoa que feriu você, que você não quer ver nem pitada de outro, você vai encontrá-la na esquina. Você vai dar de cara com ela. Por quê? Porque o inimigo quer esse encontro. O inimigo quer que você encontre, para você reagir, para você perder o controle, porque esse é o propósito dele, destruir você. Quando você entrega na mão de Deus, essa pessoa por si só some. Essa pessoa por si só vai desaparecer, você nunca mais vai encontrá-la na sua vida. Mas do contrário, o próprio mundo vai se encarregar de encontrar você. Para quê? Para acender a tua vingança, acender a tua ira. Você está entendendo? Diga amém. E ele continua dizendo assim, versículo 20, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontarás brasas vivas sobre a cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Oh, dificuldade. Porque a vontade pode ser até de dar um copo de água, né? Para quem tem sede. Mas a vontade, você olha para o copo e você diz... Aí fica uns 10 segundos pensando, cuspo ou não cuspo? Porque é a hora que a gente tem de se sentir valorizado, de se sentir justificado. E Lameque introduziu sobre a terra um comportamento espiritual que a gente carrega até hoje, que é esse espírito de vingança, que é alimentado pelas nossas feridas, que é alimentado pelos pisões do nosso pé. Às vezes você está achando que Deus vai fulminar o seu inimigo, porque aqui está dizendo que ele se responderá com justiça. E não acontece nada. E aí você fica assim, por que Deus não fulminou? No Antigo Testamento botava monarca, morria queimado. Puf. Não podia olhar que morria. Puf. Agora o irmãozinho fez o que fez comigo e parece que Deus está dormindo, que Deus não está fazendo nada. Pode ser que para Deus tenha sido só um pisão no pé. Mas você está enxergando como uma defraudação absurda. Você está julgando como uma causa que tem que ter morte, que tem que ter uma sentença poderosa. E Deus está dizendo, eu vi, pisão no pé e foi sem querer. A gente tem que ter maturidade para entender que essa justiça cabe ao Senhor. Mas por que eu quero falar disso? Porque a gente precisa desenvolver confiança em Deus. A gente precisa confiar num Senhor que tudo vê e tudo sabe. Para que você vai se tornar depósito de vingança? Para que você vai se tornar um depósito emocional
disposição de feridas. Para que você vai se tornar alguém que vai passar a vida toda lamentando o fato de você ter sido ferido ou de terem pisado no teu pé? Se você precisa aprender a confiar e deixar o Senhor justificar tudo por você. A confiança que faltou em Lameque sobrou em Noé. A confiança que Lameque não teve de entregar na mão de Deus sobrou em Noé, porque Noé em tudo confiava no Senhor. Em tudo ele entregava na mão do Senhor. Pastora, o que a senhora vai ministrar hoje sobre nós? Libertação sobre essa região de cativeiro. Que talvez você não tenha entendimento na questão espiritual, mas o pai da vingança introduziu o homicídio sobre a Bíblia Sagrada, sobre a terra, por causa de feridas e pisões nos pés. E esse espírito nos ronda. E você diz, mas eu sou cristã, isso não me abate. Você que pensa que não. Você que pensa que não. Só Deus conhece o teu coração e sabe o quanto a ferida causou, o quanto o pisão no pé te trouxe de transtorno, o quanto você rumina isso dentro de você diariamente. Você revê a cena várias vezes, você se cobra várias vezes. E Deus está dizendo para mim e para você, hoje nós vamos entregar a causa na mão do Senhor para você ser liberto dessa dor. Enquanto você não conseguir se libertar dessa dor, esse espírito de vingança vai seguir você. Vai passar 1, 10, 15, 20 anos e você vai continuar preso a essa pessoa. Você vai continuar preso a essa situação que gerou dor em você, que gerou humilhação, que gerou constrangimento. Hoje é noite de libertação sobre o seu coração, em nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar. Pastora, mas doeu demais. E ninguém mede a minha dor, porque ninguém viveu o que eu vivi. É por isso que às vezes as pessoas dizem, larga isso para lá, segue a sua vida. E você não consegue seguir, porque você lembra da dor que você sentiu. Você lembra do constrangimento que você passou. Para as pessoas, talvez foi uma bobagem. Mas para você foi a gota d'água. Isso paralisou a sua vida. Isso arruinou você. Eu quero pedir a Deus essa noite, debaixo da autoridade do nome de Jesus, que nada fique escondido dentro de você, não. Esses sentimentos de feridas e de perda te rouba a bênção de Deus. Te rouba uma nova etapa, te rouba uma construção, te rouba uma prosperidade. Quando a gente fica preso, porque às vezes você diz, eu já liberei perdão, pastora. Mas toda vez que você lembra, aquilo mexe as suas entranhas. Por quê? Porque você está lutando contra o espírito de vingança. Você está lutando contra o posicionamento de fazer justiça com as suas próprias mãos. Porque se eu pudesse... Por muitas vezes, irmãos, na dor, a gente leva os nossos pensamentos e diz para Deus, se pudesse matar, eu matava. Mas Deus precisa nos ensinar a confiar nele. E hoje eu vou pedir a autorização do céu para sondar você. Porque eu não quero que você viva presa a nada nem a ninguém. Eu não quero que você mate. Eu não quero que você morra. Eu não quero que você mate pessoas porque te feriram. Pessoas são pessoas. Pessoas vão errar com a gente. Pessoas vão nos ferir. Não mate porque você foi ferido. Mas eu também não quero que você morra. Eu não quero que você morra de culpa. Eu não quero que você morra de vergonha. Eu não quero que você morra debaixo de humilhação. Porque você não consegue experimentar um tempo novo por causa dessas cicatrizes e dessas marcas.